Fala pessoal, eu vou falar nesse vídeo aqui sobre Israel e Palestina, tá? Mas eu não vou falar sobre o mérito do conflito, porque as pessoas dos dois lados políticos, elas seguiam muito por paixões emocionadas, pelas notícias que chocam, e muitas vezes é difícil você ter um diálogo para falar sobre essa questão, sobre o mérito da questão. Então esse vídeo aqui vai ser especificamente sobre uma notícia que saiu essa semana, que França, Inglaterra e Canadá falaram que se Israel não parar ali com os ataques que têm matado milhares de inocentes e crianças, que eles vão tomar medidas mais severas contra Israel, incluindo sanções econômicas, e não especificaram quais seriam outras medidas. Mas o fato é que a Europa está fazendo uma grande pressão sobre Israel. Inclusive essa semana também saiu uma notícia que o rei da Espanha, junto com o primeiro-ministro, eles também estão pressionando Israel, eles querem liderar a Europa para poder frear Israel. Não sei de que forma, não sei se é militarmente, economicamente, eu não sei como eles pretendem fazer isso, mas o fato é que eles estão começando já a pressionar Israel para acabar com a guerra ali da Palestina, que bem ou mal tem matado muitas crianças inocentes. Segundo uma ONG aí falou que aproximadamente acho que 14 mil crianças, se eu não estou enganado, podem morrer de fome na faixa de Gaza, porque Israel tem sim se negado a permitir que a ajuda humanitária chegue ali na faixa de Gaza. Então muitas vezes as pessoas estão morrendo de fome, o que seria até um genocídio famélico até. Inclusive muitas pessoas que não estão se alimentando, que tem pouca ajuda ali, quando chega ajuda também tem um Hamas que chega lá também e impede as pessoas de pegarem alimentos. Então o povo da Palestina eles estão sofrendo duplamente ali no meio dessa confusão toda. E o que acontece, pessoal? Algumas pessoas estão teorizando por aí que essa medida da Europa contra Israel não é só porque eles estão se compadecendo das vítimas ali da faixa de Gaza. Eles estão teorizando que talvez a Europa esteja cansada de ajudar Israel porque eles queiram usar os seus recursos militares, financeiros, para se preparar para uma guerra contra a Rússia. O que também é provável, porque a Rússia invadiu ali a Ucrânia, essa guerra também não acaba nunca. Os Estados Unidos estão mais do lado do Putin do que do lado da Ucrânia, então eles estão realmente pensando talvez em ir para o pau com a Rússia. Tanto que essa semana saiu também a notícia que a primeira tropa de alemães e britânicos, se eu não estou enganado, chegou ali na Ucrânia para treinamentos. Então os europeus já estão mandando soldados para fazer treinamento dentro do território ucraniano, o que a Rússia está enxergando como uma afronta, né? Porque são outros países. O que seria muita hipocrisia também da parte da Rússia, né? Porque eles estão aceitando soldados norte-coreanos que estão lutando junto com os russos, estão recebendo militar do Irã, né? Aqueles mísseis Shahed, aquelas coisas que vêm do Irã. Então os russos são meio hipócritas, né? Porque eles recebem ajuda estrangeira, mas a Ucrânia não pode receber. Sendo que a Rússia é muito maior que a Ucrânia, né? Até militarmente. Então os europeus parece que estão querendo mesmo, sabe, ir para um confronto linha dura com a própria Rússia, porque eles perceberam que os americanos não vão fazer nada. O Donald Trump não está nem aí, as propostas do Trump só favorecem a Rússia, ele parece mais uma cachorrinha do Putin, então os europeus estão começando a perceber isso. Outra coisa que chamou a atenção nessa posição também, pessoal, da Europa, é que a Europa está indo contra os Estados Unidos, que também historicamente não é comum, entendeu? Porque a Europa está ali se batendo de frente contra Israel, pela primeira vez. E até é engraçado, né, que durante todo esse tempo de guerra, eles nunca falaram nada, agora que eles resolveram falar alguma coisa, que também é meio estranho. Mas o fato é que os Estados Unidos continuam sendo defensores assíduos de Israel. Tanto que o Donald Trump está fazendo uma verdadeira cruzada nos Estados Unidos contra aquilo que ele chama de antissemitismo. Que não é bem o antissemitismo, né? Mas qualquer um que protesta a favor da Palestina, ou para defender as vítimas da Palestina ali que estão morrendo, o Trump já entende como se fosse um antissemitismo e ele quer expulsar do país. Para vocês terem uma ideia, eles estão até monitorando redes sociais de estudantes estrangeiros, que se tiver alguma menção favorável à Palestina, o Trump vai mandar embora. É claro que a Suprema Corte lá está impedindo, né? Como eu costumo dizer brincando, eles também têm um Xandão lá nos Estados Unidos. Mas o Trump tem essa visão, ele quer tirar do país qualquer um que seja defensor da Palestina alegando antissemitismo, tá? Tanto que ele assinou um decreto, que não sei se vai passar pela Suprema Corte, que ele está disposto a expulsar até cidadãos americanos que defendam a Palestina. Então se um americano nativo, nascido e criado lá, for um defensor da Palestina, ele está passível de entrar no processo de expulsão, caso isso seja aprovado, tá? Para deixar bem claro, que por enquanto não tem nada aprovado ainda, mas é a intenção dele. Então ele está numa posição geopolítica, completamente oposta da Europa. E a gente nunca viu isso, né, sabe, na história recente da humanidade, história recente. Porque a Europa e os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, eles são eternos aliados, né, pessoal? Estão sempre juntos, aquela cruzada anticomunista, aquelas guerras todas. Agora eles estão em lados opostos, né? A Europa está pressionando pela primeira vez Israel, enquanto isso o Donald Trump está protegendo a todo custo Israel.
E aí fica essa pergunta, né? Até que ponto esses dois blocos vão com isso, né? Até que ponto eles vão esticar a corda? Porque a Europa está ameaçando Israel com punições e atitudes, mas eles não falam qual. O que os europeus pretendem fazer? Uma operação militar ali na Palestina? Uma operação militar para poder combater com os israelitas? Fica essa pergunta no ar. E se os europeus fizessem isso, o que o Donald Trump vai fazer? Ele vai mandar tropas americanas para combater com os europeus? Só aí vocês percebem que a OTAN já era, né, pessoal? A OTAN, pelo menos junto com os Estados Unidos, já era. Sendo que a OTAN foi uma iniciativa dos Estados Unidos. Mas como o Trump se distanciou de todos os valores e daquilo que a Europa sempre defende, então ele está numa posição oposta. Na verdade, ele está mais na oposição de um Putin do que da OTAN. Porque a OTAN, pelo menos, está enxergando exageros ali em Israel, está querendo barrar isso, nem que seja por pressão política, mas que pode escalonar. A Europa também está disposta a proteger a Ucrânia, ajudar o Vladimir Zelensky até o último segundo, até porque a Europa entende que se o Vladimir Putin ganhar ali na Ucrânia, não tem limite para o que ele pode querer fazer. Porque o cara quer pegar quase todos os territórios da Ucrânia. Esses dias um membro do governo lá do russo postou um mapa mostrando o tanto de território que eles querem da Ucrânia. É quase o país todo, ele deixou só uma faixinha de nada que ele chamou de zona tampão. Eles querem quase praticamente o país todo. E aí depois, se o Putin quiser depois a Polônia, a Romênia ou outros países ali do leste europeu, quem que vai impedir os russos? Então é isso que está em jogo. Então, na mente do europeu, se o Putin continuar avançando e se ele ganhar, ninguém vai ter limite para ele. É que nem o Bigodinho, ele começou invadindo a Polônia. Depois ele pegou a República Tcheca, Praga, não sei o que, foi anexando territórios. Quando viu, depois que ele invadiu a Polônia, já queria pegar toda a Europa para ele. Já queria invadir a França, queria invadir não sei aonde, queria fazer guerra não sei aonde, invadiu a própria Rússia. Então esse é o medo dos europeus, é que o Putin não pare só ali. Então dar uma vitória para o Putin seria o mesmo que você condenar a Europa a virar uma Europa russa. Sabe? Daqui a alguns anos todo mundo vai estar falando russo. Porque se ele consegue a vitória hoje, amanhã é o que impede dele conseguir o restante. Então esse é um ponto em questão, entendeu? Que a Europa está batendo de frente com o Laranjão, enquanto que o Laranjão está pouco se lixando. Ele quer mais é que o Putin tome o que ele quiser e faça o que ele quiser. O Laranjão é meio revoltado com a OTAN porque ele alega que os países membros não investem dinheiro suficiente e depois dependem dos americanos. O que ele tem razão em certa parte, eles são muito dependentes dos Estados Unidos. Agora, será que o Trump uma hora vai acabar indo pro pau contra a própria OTAN por algum desses conflitos? E se os europeus mandarem soldados ali para a Ucrânia para lutar na linha de frente contra os russos? O que o Laranjão vai fazer? Ele vai combater esses soldados? Ou mesmo Israel, o que ele vai fazer? Mandar os americanos ir lá combater os europeus? É, pessoal, o negócio está ficando meio estranho geopoliticamente, viu? Foram colocar um retardado na presidência dos Estados Unidos, além dele não resolver os conflitos globais, ele ainda parece que incentiva para que os conflitos se voltem contra ele mesmo. Ou seja, aqueles blocos que eram unidos, ele está quebrando tudo. Daqui a pouco os Estados Unidos vai ficar isolado militarmente e geopoliticamente. Infelizmente, essa política que ele está fazendo. Sobre a Europa, vamos aguardar aí os próximos capítulos e ver que fim que vai dar essa pressão sobre Israel, tá? Eu acho que o Netanyahu ele tem que pegar leve mesmo. Eu acho que ele tem aumentado, sim, o antissemitismo no mundo. Ele, inclusive em Washington, teve um casal de judeus que foram assassinados, né, por causa da questão Israel-Palestina. Então eu acho que o Netanyahu ele tem que sentar, conversar com os líderes europeus e tentar ceder um pouco. Porque senão, do jeito que está escalonando isso daí, daqui a pouco vai estar outros países, outros blocos envolvidos numa guerra que começou lá no Oriente Médio. E também a da Ucrânia, né, pessoal? Fora a Índia e Paquistão trocando farpas e o Maduro querendo agora de novo anexar esse equívoco. Enfim, esse planetinha está todo confuso, né, pessoal? É um milagre se isso não acontecer uma terceira guerra mundial, porque os conflitos estão explodindo em todo o planeta. Vamos ver que bicho que vai dar, tá bom? Então tá aí, pessoal, quem gostou do vídeo já sabe, dá um like aí no vídeo por gentileza, se inscreve, ativa aquele sininho, ou considera entrar na lista de avisos que eu tenho, WhatsApp, Telegram, que eu sempre jogo o vídeo lá quando eu faço. Compartilha nos grupos que você faz parte, Facebook, WhatsApp, etc, para as pessoas que gostam de política ver. E comente também que sua opinião é muito importante, tá bom? Muito obrigado por ter assistido, até a próxima.